Olá, pessoal. Então, hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre um assunto que nós abordamos em várias oportunidades, sobre o papel do Brasil. O Brasil ser o celeiro do mundo, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Abordamos também com o enunciado que muitas vezes chamamos o Brasil da Nova Jerusalém. Em algumas oportunidades, eu já havia comentado sobre o livro trazido por Chico Xavier, através das suas psicografias, onde ele traz o Humberto de Campos, e ele aborda sobre o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, em algumas oportunidades, eu até havia indicado para algumas pessoas para pegar o comentário do Haroldo Dutra Dias, comentando esse livro. E eu resolvi hoje, então, trazer aqui para que todos possam fazer as suas reflexões, as suas análises sobre o comentário do Haroldo Dutra Dias sobre essa obra. E lembrando que em algumas oportunidades nós já comentamos sobre os antigos povos hoje estarem reencarnados em alguns pontos, em alguns locais no planeta, onde a gente fez analogias sobre, por exemplo, a grande massa do povo americano hoje ser composta pelos antigos romanos. Basta a gente observar as características daquela civilização e de como é hoje. E no Brasil, ser os antigos que viviam naquela região lá da Palestina, que hoje estão encarnados em massa aqui na pátria do Evangelho. Então eu vou deixar com vocês esse áudio, espero que todos possam fazer grandes reflexões, porque para mim e na minha opinião, esse áudio que eu estou compartilhando a seguir, ele é riquíssimo de informações, vale muito a pena a gente estar ouvindo e tirando as nossas reflexões, tá bem? Então, fiquem a seguir com esse áudio e gratidão. Diante do tema que eu vou falar aqui hoje, eu me sinto envergonhado. Me sinto assim realmente muito pequeno. Diante das grandiosidades que se operam do ponto de vista espiritual na pátria do Evangelho, na terra do Cruzeiro. Nós vamos falar essa noite sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E esse tema tem propósitos. E antes que a gente inicie, eu vou ler a poesia. Eu sou apaixonado por Alta de Souza. Ela é a poetisa do Evangelho, ela brilha nas páginas do Parnaso de Além Túmulo, e eu estou tendo contato aqui com a poesia, né? E gostaria de agradecê-la por esse carinho que eu não mereço. Gratidão e trabalho. Segue, irmão, pelo berço do Cruzeiro, desvendando a palavra de esperança, retira o véu da letra santa e avança, e revela a verdade ao mundo inteiro. Em tua alma a pureza da criança, no olhar o jeito simples e fagueiro, e as pérolas de luz do teu celeiro são frutos do trabalho que não cansa. Todo o bem que fizeres onde fores é alívio a mitigar alheias dores, é amor de coração contrito em prece. E por toda a gratidão em teu caminho, ouvirás uma voz bem de mansinho. É Jesus quem sorrindo te agradece. Obrigado. Desculpa. Meus amigos, essa obra foi ditada pelo Espírito Humberto de Campos em 1938. Um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil
não tinha a posição econômica e política que ele tem hoje no cenário mundial. Exaltar as qualidades da flora, da fauna, da riqueza mineral, da riqueza econômica do povo brasileiro em 2012 é tarefa fácil. Difícil era divisar esses potenciais antes da Segunda Guerra Mundial, quando o domínio do mundo era ocupado por nações violentas e quando dominava o mundo as ideologias do comunismo radical, do fascismo e do nazismo, que precipitaram o mundo num despenhadeiro de morte, de perseguição, de violência, de covardia. O mundo conheceu talvez as trevas mais densas, o que levaram alguns pensadores, filósofos, homens da academia e a própria alma simples do povo a imaginar que a humanidade estava assistindo ao seu fim. Quem viveu o Holocausto, quem viveu a Segunda Guerra Mundial, quem pôde passar por aqueles momentos tormentosos da evolução do homem, sabe muito bem o peso dessas palavras. E é nesse momento em que as almas se perdiam no pessimismo, em que nenhum encarnado conseguia divisar a esperança no progresso humano, que a espiritualidade, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, entrega ao mundo uma revelação ímpar. Nós sabemos que toda nação, todo povo, toda comunidade tem sua missão específica no organismo do mundo. O planeta Terra é um organismo, não é uma máquina. E por ser um organismo, ele é composto de células que trabalham em harmonia, que trabalham integradas em fraternidade. Mas em todo o corpo, cada peça desempenha função específica. Há quase 2000 anos atrás, Paulo de Tarso, na Epístola aos Coríntios, nos advertia que não seria possível um corpo que fosse todo ouvido, nem um corpo que fosse todo olhos. É preciso ter os olhos, os ouvidos, as mãos, os pés, as pernas, cada parte desempenhando função específica. E nessa obra, Humberto de Campos, amparado pela espiritualidade mais alta, e nós veremos aqui de quem se trata, revela qual a função do Brasil no concerto dos povos. O que Jesus espera dos brasileiros? O que ele espera de cada um de nós? Qual é a expectativa do mundo espiritual com relação à pátria do Cruzeiro? E quando nós fazemos essa pergunta para nós todos, porque somos hoje aqui alunos, todos nós, quando fazemos essa pergunta, é para corrigir em nós mesmos e nos nossos irmãos de jornada, um desvio de perspectiva. Quando se fala em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, o primeiro impulso, e eu já tive esse impulso centenas de vezes, somente agora, depois de 25 anos de doutrina espírita, que eu começo a compreender essa obra. Eu já tive várias vezes esse impulso, imaginando que ao Brasil estava destinado uma posição de domínio econômico, uma posição de prestígio político. Mas então surge a grande pergunta:
a desafiadora pergunta: como conciliar poderio econômico e político nesse mundo com o Evangelho? Qual nação poderosa do planeta se ergueu sem a espoliação e a violência? Pensemos. Não se trata de apontar o dedo para os nossos irmãos de outras nações, porque todos aqui somos espíritos imortais. Nenhum de nós aqui pode apontar o dedo para a Inglaterra, porque a maioria de nós já encarnou lá. Nenhum de nós pode apontar o dedo para a França, porque muitos de nós já fomos franceses. Na verdade, a humanidade é uma família. E quando nós apontamos o dedo, na verdade estamos criticando a nós mesmos. Fomos nós que construímos. Nós também falhamos. E quando pensamos na fraternidade universal, ainda que eu não tenha encarnado na França, o fato da França ter errado é um erro que me pertence. O erro de um ser humano pertence à família humana. Um dia entenderemos isso. Um dia entenderemos. A miséria de um país ecoa em outro hemisfério. O soluço de um ser na humanidade afeta a humanidade inteira. Por isso, quando olhamos para as nações poderosas, Roma, em que foi construído o Império Romano? Com paz ou com guerras? Como foi construído o Império Inglês? Como foi construído o Império Espanhol? São ligeiras lembranças que nós trazemos para refletir que, infelizmente, poder político e econômico na Terra só é conquistado, por enquanto, à base de sangue e de expropriação. Infelizmente. Não que deva ser assim, mas tem sido assim. Tem sido assim. Por essa razão, no prefácio da obra, Emmanuel Dalton, ele diz assim: nossa tarefa visa esclarecer o ambiente geral do país, argamassando as suas tradições de fraternidade com o cimento das verdades puras. Por quê? Se a Grécia e a Roma da antiguidade tiveram a sua hora como elementos primordiais das origens de toda a civilização do Ocidente, na origem da civilização do Ocidente está a grandeza da Grécia e a grandeza de Roma. Se o Império Português e o Espanhol se alastraram quase por todo o planeta, se a França e a Inglaterra têm tido a sua hora proeminente nos tempos que assinalam as etapas evolutivas do mundo, o Brasil terá também o seu grande momento no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Porque a evolução não é um processo caótico. A evolução é um processo conduzido pela sabedoria e pelo amor infinito de Deus. Deus não é um telespectador passivo. Deus é um Pai atuante. Ele age, ele corrige, ele aperfeiçoa, ele ampara, ele consola, ele corrige rotas através dos seus emissários espirituais. E também inspirando diretamente, porque Deus fala no coração de cada um de nós. Portanto, a evolução é dirigida, e a humanidade tem suas horas. A evolução tem os seus marcos. É como uma viagem que é marcada em quilômetros. E em determinado momento da marcha evolutiva, chegaria a hora
do Brasil exercer a sua missão. Mas que missão é essa? Diz Emmanuel assim: quando Humboldt, visitando o vale extenso do Amazonas, exclamou extasiado que ali se encontrava o celeiro do mundo, o grande cientista asseverou uma grande verdade. Esse era um naturalista que visitou toda a América Latina e ficou impressionado com a riqueza da fauna, da flora, com a riqueza mineral e mais assombrado ainda quando navegou pelo rio Amazonas e contemplou com os olhos essa floresta majestosa. Esse homem de ciência, então, apontou e disse: eis aqui o celeiro do mundo. Mas olha o que vai dizer Emmanuel. O grande cientista asseverou uma grande verdade. Precisamos, porém, desdobrá-la, estendendo-a do seu sentido econômico à sua significação espiritual. O Brasil é o celeiro espiritual do mundo. Espiritual. O que significa isso? O que isso representa? E ele vai dizer: o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro, a proporcionar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Essa é a missão do Brasil. Então, quando alguém indaga por que o espiritismo é gigante no Brasil, porque aqui é o celeiro espiritual do mundo, não é França, não é Inglaterra, esses países já tiveram a sua hora. A hora espiritual é do Brasil. Por quê? Por quê? Quais as causas que estão por trás desse fato? Quem tomou essa decisão? O que foi feito até agora com relação a essa missão? É o que nós pretendemos falar nessa noite. Então, nessa noite, eu vou fazer uma espécie de leitura comentada. Eu pego algum trecho do livro e comento o que eu dou conta de extrair hoje. Porque daqui a um mês eu tenho certeza que vou ver mais coisas e com a ajuda de todos os amigos aqui, nós juntos veremos muito mais. Porque junto nós podemos ver, mas é preciso abrir a obra. É preciso estudá-la. É preciso examiná-la. É preciso examiná-la. E para examiná-la, nós começamos com o prefácio do autor, Humberto de Campos, o homem da Academia Brasileira de Letras, um dos maiores literatos que esse país teve. Então nós estamos falando de uma inteligência fina, refinada. Nós estamos falando de um homem que tem a mente de um bisturi e que sabe apreciar os fatos e descrevê-los como ninguém. Emmanuel reconhece isso. Falou assim: entregamos ao irmão Humberto porque ele tem mais facilidade de expressar o seu pensamento ao médium. Só nisso nós vemos a grandeza da obra. Porque é o próprio Emmanuel que entrega a Humberto de Campos, sabendo que naquele setor, naquele aspecto, Humberto tinha mais competências, mais habilidades
do que o próprio Emmanuel. E ele diz assim: se numerosos pensadores e artistas notáveis lhe traduziram a grandiosidade de mundo novo, contando lá fora as inesgotáveis reservas do gigante da América, todo esse espírito analítico não passou da esfera superficial das apreciações. Passaram geólogos e falaram: está cheio de minério, está cheio de riqueza, está cheio de petróleo, pré-sal. É uma riqueza da fauna, uma riqueza da flora. Catalogando os elementos materiais, que são elementos perecíveis. Todo elemento material é perecível. Será essa a grandeza do Brasil? Será então a nossa grandeza o corpo? E quando chegar o desencarne? Será essa toda a nossa riqueza? Será que cada um de nós não tem um tesouro muito mais valioso do que aquilo que a mão pode tocar? É essa crítica fina que Humberto de Campos faz e que muitos, às vezes, não conseguem compreender, porque confundem a missão do Brasil com uma missão material. Confundem riqueza espiritual com riqueza mineral. Confundem celeiro espiritual com reserva petrolífera. E aí aprofunda Humberto de Campos. Todo esse espírito analítico não passou da esfera superficial das apreciações, porque não viram o Brasil espiritual, o Brasil evangélico, em cujas estradas, cheias de esperança, luta, sonha e trabalha o povo fraternal e generoso, cuja alma é a flor amorosa de 3 raças tristes. Poema de Olavo Bilac, na expressão harmoniosa de um dos seus poetas mais eminentes. Brasil espiritual. Por quê? E aí ele responde: Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu evangelho, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Por que da Palestina para o Brasil e por que árvore? A árvore não é algo que nasce em 5 minutos. Você não compra uma árvore no supermercado. Porque uma árvore tem história. E a história da árvore está registrada nela mesma. A sua idade, o seu crescimento, as intempéries pelas quais ela passou, todo o seu crescimento, todo o cuidado do agricultor, todos os nutrientes que ela absorveu, estão na árvore. Transplantar uma árvore é algo dificílimo, porque você tem que removê-la de um solo, trasladar para outro solo, para um outro clima, e fazer com que ela floresça novamente e não morra. E não morra. E ele diz assim:
Ao ceticismo da época soará estranhamente uma afirmativa dessa natureza. O Evangelho não seria mera ficção de pensadores do cristianismo, o repositório de suas lições? Não foi apenas um cântico de esperança do povo hebreu? Que a Igreja Católica adaptou para garantir a coroa na cabeça dos príncipes terrestres? Essas são as opiniões do mundo. Mas a gente quer comentar sobre as características dessa árvore. A história do Evangelho começa nos profetas do Velho Testamento. E quem foram esses homens? A primeira coisa que nos chama a atenção: qualquer um de nós que toma nas mãos lições de um filósofo grego vai ficar espantado com a beleza do raciocínio, com o apuro das palavras, com a capacidade de expressão precisa que esses filósofos têm. Qualquer um que estuda os historiadores romanos, os homens que fizeram a história do Império Romano, também se impressionam com a sua sagacidade, a sua visão política, a sua estratégia, a organização social que o Império Romano adquiriu. E quando se abre um livro de um Isaías, quando se abre um livro de um profeta Jeremias, todo mundo fica assustado. Por quê? Porque o profeta do Velho Testamento parece-nos uma pessoa destemperada. Uma pessoa à beira de um surto psiquiátrico. Ele xinga, ele fala alto, ele condena, ele faz barulho. Por quê? Às vezes, por causa de uma viúva que foi humilhada no mercado. Às vezes, por causa de um órfão que foi esquecido. E alguém poderá perguntar: tanto barulho por tão pouco? O profeta foi sempre alguém que ergueu a voz contra a injustiça e a opressão. O profeta foi sempre alguém que disse, inclusive para os reis, quando Davi, que se apaixona pela mulher do seu melhor amigo e coloca o seu general e melhor amigo no fronte de batalha para que ele morresse e ele pudesse ficar com a mulher, e cumpre o seu projeto, seu amigo morre e ele fica com a esposa, o profeta Natã visita o palácio. Rei, preciso falar com o senhor. Pois não, Natã, entra. Rei, preciso tirar uma dúvida. Um homem tem 100 ovelhas. E o seu vizinho tem uma. E esse homem matou seu vizinho para ficar com aquela única ovelha dele. Qual que é a sentença que o senhor daria, rei? Esse homem deve morrer, Natã. Porque é um covarde. Já tem 100 ovelhas e mata o vizinho para ficar com uma. Qual que é a sentença, rei? A sentença é a condenação à morte. E o profeta fala: rei, esse homem é você. Você tem todas as mulheres do reino, todas que você quiser. E você matou seu melhor amigo, que tinha uma mulher só, para ficar com ela. Então o profeta foi sempre aquela voz que disse assim:
O universo que nós vivemos é um universo moral. Esse universo tem leis morais, leis de responsabilização. Você é responsável pelos seus atos. Há uma lei divina que nos rege e há um acerto de contas periódico. Cada um de nós prestará conta dos seus atos. É uma balança. É uma balança. O que você fez que feriu, que oprimiu, que tornou infeliz o seu semelhante, será colocado num braço da balança. E tudo aquilo que você fez, que engrandeceu, que construiu o seu semelhante, será colocado do outro lado da balança. E você receberá os bônus pelas ações em prol do semelhante. E os ônus, os deveres, pelo prejuízo que causou ao próximo. É um universo moral. Mas o que aconteceu com esses homens? Com esses médiuns da antiguidade? Na maioria foram trucidados e assassinados. Mas deixaram uma mensagem. Essa é a raiz da árvore. Essa é a raiz da árvore que foi plantada no Brasil. A luta desses homens, a voz de coragem diante da injustiça, é a raiz da árvore do Evangelho. Foi sobre essa raiz que Jesus deixou o caule, o tronco, se manifestar, quando disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mas antes disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A nova era, o mundo de regeneração será dos mansos. Não haverá espaço para generais e nem para violentos. A terra será herdada pelos brandos, pelos pacíficos, pelos pacificadores, pelos homens e mulheres da paz, que promovem a paz, que promovem o crescimento do seu próximo. Estava dado o tronco da árvore. Em 1857, a copa da árvore é trazida do mundo espiritual. A terceira revelação vem completar essa planta delicada e vigorosa. Foram alguns poucos anos. Bastaram colocar a copa, quando a árvore ficou pronta, ela foi transplantada e foi trazida para o Brasil. E é sobre isso que nós vamos falar. Eu selecionei alguns textos bastante relevantes. Quando Jesus faz uma visita periódica, e ele sempre faz visitas periódicas à Terra. Olha só. Diz Humberto de Campos assim: o Senhor desejou realizar uma de suas visitas periódicas à Terra, a fim de observar os progressos de sua doutrina e de seus exemplos no coração dos homens. Progresso do Evangelho no coração, ele não veio observar o progresso do Evangelho nas igrejas, não. Jesus não vem aqui fazer estatística de quantos membros tem uma religião. Nas suas visitas periódicas,
Ele vem observar o progresso do Evangelho no coração dos cristãos. E nessa data aqui, infelizmente, ele ficou bastante decepcionado. Era um final das cruzadas. Não precisa nem dizer. E Jesus, então, sondando as estradas do futuro, diz assim: não tem outro modo. Somente o sofrimento intenso para corrigir as minhas ovelhas transviadas. E então foi um clima de tristeza geral. E Léo, o sociólogo de Jesus na terra, arcanjos e anjos, todos se entristeceram. E o Eliu, ou Iléu, Eliu em árabe, Iléu em hebraico, tentando consolar, ver se fazia alguma coisa, estava Jesus assim, melancólico, falou: mestre, mas tem um lugar aqui, não chamava América ainda, e tem assim uns povos simples, e a gente pode ir para lá, para o simples, vamos construir uma civilização lá. Eu falei: então me leva para lá. E Jesus fica encantado com aquela beleza e faz uma pergunta pedagógica. Ele pergunta assim para Iléu: onde fica, nestas terras novas, o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? Será que Jesus não sabe geografia? Ele que esculpiu o planeta não sabe mais onde ficam os continentes. Fez um pacote turístico para visitar a galáxia e esqueceu da Terra. Será? Primeira lição. O espírito encarregado de todas as questões sociológicas do planeta Terra se chama Hillel, avô de Gamaliel, mestre de Paulo. É o avô do Gamaliel. Jesus podia chegar para ele e falar: mestre, essa situação está difícil. Espera aí, Léo, deixa eu falar agora. Vai fazer isso, nós vamos fazer isso. Isso é educar? É assim que educa? E Léo não estava exercendo uma função que Jesus delegou para ele? Quando Jesus delega uma função, não é para o engrandecimento de quem exerce a função? É. Então Jesus age como educador. Ele faz perguntas, ele não dá respostas. Ele faz perguntas para que o educando encontre as respostas. E tem que prestar atenção nas perguntas de Jesus. Olha o que ele pergunta para Hillel: onde fica aqui, nessas terras novas, um recanto onde é possível enxergar o símbolo da redenção humana? Ele estava ensinando para Hillel que o símbolo da redenção espiritual na Terra é a cruz. Eu não sei qual que é o símbolo em Júpiter, deve ser outro. Não sei qual é o símbolo da redenção dos saturnianos. Mas da Terra, que é composta dos espíritos mais egoístas e orgulhosos do sistema solar, os mais orgulhosos, mais egoístas, vêm para cá. Encarnam aqui. O símbolo da redenção humana é a cruz. Porque ela é um golpe no orgulho e no egoísmo. Não que a cruz seja o caminho da redenção no universo infinito, não sabemos, mas na Terra é. Porque o remédio é adequado ao paciente. Tanto a substância quanto a dosagem.
Então, e Léo, que não é bobo nada, diz assim, esse lugar, e ele até faz uma propaganda, ele é inteligente. Léo falou assim, ó, esse lugar de doces encantos, mestre, de onde se veem no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios na terra, fica mais para o sul. Ele fala, então vamos para lá. E chegaram no Brasil. Eu não sei onde, e eles não revelaram aqui, para que nenhum estado aí fique falando, o primeiro estado que Jesus veio foi o meu, não, foi o meu. Então aqui não fala para não ter briga entre os estados, né? Então não sabemos se foi Bahia, se foi Paraná, se foi Minas, não sabemos. Veio para o Brasil. Para o Brasil. Tudo é Brasil. Mas o bonito está aqui. O bonito está aqui. E esses são os detalhes que enriquecem a obra. Jesus, mãos erguidas para o alto, como se invocasse a bênção de seu Pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento, exclama. Então, quando Jesus chega no Brasil, ele faz uma prece a Deus, pede a Deus permissão para implantar o projeto. Pede permissão. E como a banda larga entre Jesus e Deus é de não sei quantos milhões de giga, é contato instantâneo, a resposta foi instantânea. Ele se vira para Iléu e diz assim, para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Lei da fraternidade universal. E hoje, 2012, nós podemos constatar isso. Qualquer estrangeiro que chega no Brasil percebe essa característica. Esse convívio de várias culturas, de várias etnias, de várias crenças, essa convivência que em qualquer outro país seria a causa de uma guerra civil. Sob estes céus serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. Aí ele vai falar uma frase, como que é duro trabalhar para Jesus. Aí ele vira para o Eliu e fala assim, tu, Eliu, te corporificarás na terra. Vai reencarnar, meu filho. Porque trabalhar com Jesus... Se ele saiu do gabinete da governadoria e encarnou, porque nós estamos acostumados com governadores, só dão ordem. Fulano, vai lá e faça isso. Por que você não faz? Porque eu sou o que mando. Alguém tem que estar aqui para mandar. Então ele chama o Eliu e fala, Eliu, é o seguinte, nós estamos aqui no Brasil, mas os encarnados não conhecem. Então você vai ter que encarnar no povo português, vai ter que construir uma escola de navegação, vai ter que aprender, estimular a construção de navio, construção de cartas náuticas para se descobrir essa terra. É mais ou menos assim, como se a Maria Helena dissesse assim, Haroldo, preciso que você vá lá fazer uma palestra no Eurípides Bassanufo.
Mas chega meia hora antes que você tem que colocar as cadeiras no lugar. É assim. Ele então nasce como Henrique de Sagres, funda uma escola naval, a maior escola naval. Mas até aqui, isso você consegue no YouTube, não é? Isso você consegue no YouTube. Só você jogar lá, Henrique de Sagres, vai aparecer no YouTube, né? O que não tem no YouTube? Não tem no YouTube o seguinte: quem que é Henrique de Sagres? É o avô de Gamaliel. É Hilel. Sabe quem que é Hilel? Hilel é o maior sábio do povo hebreu. Considerado pelo povo hebreu, não sou eu que estou dando opinião, não. Hilel, na época, ele foi contemporâneo de Jesus. Ele desencarnou um pouquinho antes. E ele fundou a mais famosa escola bíblica da Palestina. Só tinha um concorrente, a escola de Shammai. Escola que ensinava a estudar o Velho Testamento. Esse é o Hilel. O Shammai, que era um sábio também, mas era mais durão. E o Hilel era bondoso. A gente viu aqui, né? Jesus falou, mas Hilel, está acontecendo isso. Não, mestre, eles estão guerreando, estão brigando, estão matando, mas estão aprendendo, ele é bondoso. Ele contemporiza, né? Aquele espírito mais bondoso, meu, tipo o Barnabé, né? E o Shammai era mais Paulo de Tarso, bravo, né? Então diz que uma vez um gentio procurou ele e falou assim, olha, eu quero entrar na sua escola aqui com o Shammai. Shammai bravo. Quero que você resuma todo o Velho Testamento em uma palavra. Ele falou assim, você sai fora daqui agora. Rua. Nunca mais entra aqui. O sujeito assustou. Não tinha paciência. Aí foi com o Hilel. Aí eu queria que... Será que seria possível? Aí já deu uma abrandada, né? O senhor resumir toda a Torá, eu vou ficar assim num pé só. Quando eu trocar de pé, o senhor resume? Então, só se for possível. Não quero incomodar o senhor. Né? Fica em posição. Aí o jovem se posicionou. Pronto? Aí ele mudou de pé. Ele, amor. O resto é comentário. Vai, estude. Acabou. Esse é o Hilel. É esse que é o Henrique de Sagres. Então ele é um mestre hebreu. Depois, isso tem no YouTube. Pode lá pesquisar. Os maiores mestres da escola naval eram todos judeus. Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, toda a equipe deles de navegação, de cartografia, de tudo, eram todos judeus. Então parece que o Hilel não foi sozinho, não. Levou uma turma com ele, de alunos. Depois de Pedro Álvares Cabral, quem que veio parar no Brasil? Fernando de Noronha, judeu. Com uma esquadra cheia de judeus. Foram para Florianópolis, subiram até para o norte do país, depois foram perseguidos pelos jesuítas, e para onde foram? Nova York. Só que tem um detalhezinho aqui. Isso é fisicamente, né? E no mundo espiritual? Fundaram uma colônia. Uma colônia. Uma colônia espiritual. Sabe qual que é a forma dessa colônia? Uma estrela de Davi. Isso também tem no YouTube. O que é a estrela de Davi? É o símbolo do povo hebreu. Como é que se chama essa colônia espiritual? Nosso lar. Então é preciso conectar as informações espirituais para que a gente chegue na essência. Senão nós vamos ficar na superfície. Querem ver? Quantos ministros tem em nosso lar? 72. Quantos juízes tinham no Sinédrio? 70 aí? É coincidência.
É coincidência. Então essa é a ação. O povo hebreu que participou da raiz foi chamado a construir a raiz do Brasil. Olha a árvore sendo transplantada. Ela não veio inteira, não. Veio a raiz primeiro, depois o tronco e, por fim, a copa. Um trabalho de séculos. Porque quando Jesus conversou com Hilel, nós estávamos em 1380, 90, que era o último quartel do século XIV. Está um pouquinho antes de 1400. Somente 100 anos depois o Brasil foi descoberto. Eu aprendi o seguinte: projeto de Jesus é planejado no mínimo 700 anos antes. Ele não faz assim. São séculos de planejamento. Vamos lá. Avancemos. Pois bem, descobriram o Brasil, chegou aqui alguns portugueses. Aí o que faz Jesus? Na data em que da descoberta, vem fazer uma visita espiritual. Primeira etapa do projeto cumprida. Ele vem verificar. Etapa por etapa, ele vem pessoalmente conferir. Descobriu? Descobriu. Pode fechar. Etapa 2. Coordenador da etapa 2. Dirigindo-se a um dos seus elevados mensageiros na face do orbe terrestre, em meio do divino silêncio da multidão espiritual, sua voz ressoou com doçura. Mas antes disso, Humberto de Campos diz assim: uma alegria paradisíaca reinava em todas as almas que comemoravam o advento da pátria do Evangelho, quando se fez presente na Assembleia Augusta a figura misericordiosa do Cordeiro. Chegou Jesus e fala assim: Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do Cruzeiro. Recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações de nosso Pai. Para a fita. Estão lembrados quando Jesus ergueu a mãozinha, fez uma prece? Aqui ele está revelando. Naquele momento ele recebeu no coração sagradas inspirações do Todo-Poderoso, de Deus, que disse para ele: filho, e aí? E agora o que ele está fazendo? Ismael, assim como eu recebi do Pai a inspiração no meu coração, eu estou te entregando esse filho nos teus braços. Reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos da minha doutrina e inicia, desde já, a construção da pátria dos meus ensinamentos. Para aí transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Espero. Ela será
a doce paisagem dilatada do Tiberíades. Meus amigos, a Galileia agora é o Brasil. O mar da Galileia é aqui. É isso que ele está dizendo. Ela será a doce paisagem dilatada do Tiberíades, que os homens aniquilaram na sua voracidade de carnificina. Guarda esse símbolo da paz e inscreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de bem servir a causa de Deus. E, sobretudo, lembra-te sempre que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivescência do cristianismo. E entrega nas mãos de Ismael uma bandeira branca. E o que ele faz? Ele cumpre a ordem de Jesus. Jesus entrega a bandeira branca e pede para ele escrever nela. O que Ismael escreve nela? Deus, Cristo e caridade. A bandeira de Jesus, a inscrição é dele. E finca a bandeira. E aguenta coração. Vamos lá. Bom, o tempo passa. Jesus determina a Ismael. Ismael, entenda. Eu vou desenhar para você entender. Repara todas as nações que falharam nos últimos 10.000 anos. Nós não vamos cometer esse erro no Brasil. Então, no Brasil, eu quero a alma simples e bondosa e ignorante dos índios. Eu quero o povo mais pobre da Europa. Os mais pobres. Pega, quem tem menos dinheiro? Aí é Portugal. Portugal está sem nada. Estava no cheque especial. Fala, mestre, tu tem certeza mesmo? Eles estão no cheque especial, já estão refinanciando, né? Eles estão fazendo financiamento para comprar Kinder Ovo. É esse povo que eu quero. Mas por quê? Porque eles são trabalhadores. O simples trabalhador. É esse que eu quero. E mais tarde, Ismael, a África será oprimida. E eu determinarei a reencarnação de espíritos que já adquiriram a humildade e a brandura. E os negros escravizados virão para cá. Ismael está falando, meu Deus do céu. Senhor, exclama ele, sinto dificuldades para fazer prevaleçam os vossos desígnios nos territórios onde pairam as vossas bênçãos dulcificantes. A civilização que ali se inicia, sob os imperativos da vossa vontade compassiva e misericordiosa, acaba de ser contaminada por lamentáveis acontecimentos. Os donatários dos imensos latifúndios de Santa Cruz fizeram-se à vela, escravizando os negros indefesos de Luanda, Guiné e Angola. Infelizmente, os pobres cativos, miseráveis e desditosos, chegam à pátria do vosso Evangelho como se fossem animais bravios e selvagens, sem coração e sem consciência. Nós estamos falando de um anjo. Ismael é um anjo. E ele está aqui amargurado, dizendo, né? Eu vim uma consultoria, porque eu sou anjo, mas não sou Cristo.
E agora? O mensageiro, porém, Ismael, não conseguiu continuar. Soluços divinos lhe rebentaram do peito opresso, evocando tão amargas lembranças. Quando Ismael falou da escravidão, ele começou a chorar. Mas anjo chora? Diante da injustiça chora. Diante da maldade chora. Diante da opressão ele chora. Começou a chorar. O divino mestre, porém, cingindo ao seu coração, augusto e magnânimo, deu aquele abraço, colocou Ismael aqui no coração dele, explicou brandamente: Ismael, acerena teu mundo íntimo no cumprimento dos sagrados deveres que te foram confiados. Bem sabes que os homens têm a sua responsabilidade pessoal nos feitos que se realizam em suas existências isoladas e coletivas. Mas, se não podemos tolher-lhes aí a liberdade, também não podemos esquecer que existe o instituto imortal da justiça divina, onde cada qual receberá de conformidade com os seus atos. Eu vou traduzir com as minhas palavras. Jesus está dizendo assim: Ismael, nem eu, que sou um Cristo, posso interferir no livre-arbítrio de ninguém. E você também não pode fazer isso. Mas a serena. Porque existe uma lei divina que rege o universo. Confiemos na lei de justiça. Porque esses desvios serão ajustados perante a lei. É isso que ele está dizendo para Ismael. Ok. O tempo passa. Mais dificuldades, mais dificuldades. Aos céus ascendem os aflitivos apelos dos obreiros invisíveis. A falange de Ismael, aflita, começa a fazer prece, pedindo ajuda para Jesus. A época de Mendissá, aquela questão dos indígenas, aquele problema todo. As falanges celestiais fazem uma prece para Jesus. Senhor, exclama Ismael, em suas preocupações, estendei até nós o manto da vossa infinita misericórdia. Enviai-nos o socorro das vossas bênçãos divinas, para que as nossas vozes sejam ouvidas pelos espíritos que aí procuram edificar uma pátria nova. Nosso coração se comove ante os quadros deploráveis que se deparam às nossas vistas. Por toda parte vê-se os infortúnios das raças flageladas e sofredoras. Parece um profeta Natan. Dizendo assim: mestre, meu coração está oprimido de tanta injustiça que está sendo praticada no Brasil. Uma voz suave e meiga lhe responde do infinito. Jesus acessou o Skype, mandou uma mensagem para ele. Ismael, nas tuas obrigações e trabalhos, considera que a dor é a eterna lapidária de todos os espíritos. E que o nosso Pai não concede aos filhos fardo superior às suas forças nas lutas evolutivas. Abriga aí
na sagrada extensão dos territórios do país do Evangelho, todos os infortunados e todos os infelizes. No meu coração ecoam as súplicas dolorosas de todos os seres sofredores, que se agrupam nas regiões inferiores dos espaços próximos da terra. Agasalha-os no solo bendito que recebe as irradiações do símbolo estrelado, alimentando-os com o pão substancioso dos sofrimentos depuradores. Está dizendo para Ismael, agora a hora é de alimentar com a dor, porque a dor também é um pão. A dor também é pão. Das lágrimas que lavam todas as manchas da alma. Aquela hora era a hora da purificação. E prossegue Ismael. Bom, agora Ismael já está engrandecido. A tarefa que ele estava conduzindo estava engrandecendo o anjo Ismael. E uma pleiade de espíritos cooperadores vem até ele. Regressando ao além, os primeiros missionários da caravana luminosa de Ismael pedem a sua colaboração misericordiosa para que semelhante situação se modifique. Era na época de Anchieta, Padre Manuel da Nóbrega, Emmanuel, que estava encarnado, mas o grande apóstolo de Jesus explica: irmãos, não podemos tolher a liberdade dos nossos semelhantes. Está falando que Jesus falou para ele. Não sou indiferente a esses movimentos odiondos nos quais os índios, simples e bons, são capturados para os duros trabalhos do cativeiro. Esperemos no Senhor, cujo coração misericordioso e augusto agasalhará todos aqueles que se encontram famintos de justiça. É forte. Esse é o evangelho que a gente não costuma ler. Porque quando a gente pensa em evangelho, a gente pensa num mundo cor-de-rosa. A gente pensa que vida de anjo é vida fácil. Que o anjo não tem preocupação, que ele não se angustia com a injustiça, que o anjo não sente quando alguém está sendo oprimido, que um anjo não suplica a Deus para que a justiça divina se faça. Mais adiante, o tempo passa, Jesus recebe Ismael. Já estávamos na época do Império. A coroa portuguesa já estava no Brasil. Recebendo as confidências de Ismael, que apelava para a sua misericórdia infinita. Por que confidência? Porque ele não sabe ainda o que ele conversou com Jesus. O que Ismael confidenciou para Jesus? Não sabemos. Mas ele apelou para a misericórdia infinita. Aí Jesus considerou a necessidade de polarizar as atividades do Brasil num centro de exemplos e virtudes para modelo geral de todos. Então Jesus quis que centralizasse toda a cultura brasileira em torno de um homem, que fosse modelo de virtude. E o que ele faz? O que ele faz? Um homem que concentrasse modelo de virtude para que fosse um exemplo para a nação brasileira. Quem que ele chama? Longinos.
Quem que é Longinos? O soldado que enfiou a lança no coração de Jesus quando ele estava na cruz. Puxa, modelo de virtude. Sim. Por quê? Mas escuta aqui. A árvore do Evangelho não foi transplantada da Palestina para o Brasil? Não foi? Mas não veio só a árvore, não, veio o solo também. Os romanos que estavam encarnados na época em que Jesus estava na Palestina estão hoje encarnados no Brasil. Os hebreus que estavam encarnados na época de Jesus estão hoje no Brasil. Aqueles outros povos que estavam lá na redondeza, está maioria no Brasil. Porque a árvore foi transplantada para cá. Então quem estava aqui no Brasil? O soldado que perfurou Jesus na cruz. Estava onde? Na França? Não. Na Inglaterra? Não. No Brasil. Só que já estava redimido daquelas falhas, daquelas quedas. E Jesus chama ele. Longinos. Entre as nações do orbe terrestre, organizei o Brasil como coração do mundo. Minha assistência misericordiosa tem velado constantemente pelos seus destinos e, inspirando a Ismael e seus companheiros do infinito, consegui evitar que a pilhagem das nações ricas e poderosas fragmentasse o seu vasto território. Olha o que Jesus está dizendo. Que ele que não deixou o território brasileiro ser fragmentado. E ele vai falar isso várias vezes na obra. Cuja configuração geográfica representa o órgão do sentimento do planeta, como um coração que deverá pulsar pela paz indestrutível e pela solidariedade. E aí o Longinos fica emocionado, fala, Senhor, no misto de expectativa, ele fala, muitas existências de dor tenho voluntariamente experimentado para gravar no meu espírito a compreensão do vosso amor infinito, que não pude entender ao pé da cruz dos vossos martírios no Calvário. E aí ele fala para ele, Longinos, se você cumprir essa missão, é a tua última encarnação. Quem foi esse homem? Dom Pedro II. Que hoje, a historiografia está revendo, inclusive historiadores na Inglaterra, eu tive notícia disso lá, e pude confirmar aqui com José Otávio, um amigo que é pós-doutor em História da Universidade Federal de Campina Grande, e ele me disse que os historiadores estão sendo obrigados a rever Dom Pedro II. Estão começando, depois de passar daquele discurso meio bobo, porque teve uma época no Brasil em que era chique você falar mal do Brasil. Ninguém prestava. De Pedro Alves Cabral a todo mundo era ruim. Tudo do Brasil era ruim. Mas agora o cenário é outro. Então estão sendo obrigados a revisitar. Estão descobrindo Dom Pedro II, que é um homem de uma grandeza, que nos momentos mais críticos da história do Brasil, soube conduzir sem uma revolução, sem uma violência, e Humberto de Campos vai dizer aqui, era o imperador mais republicano que o Brasil já teve. O soldado estava lá em Roma. Isso, o soldado estava lá em Roma. Então, a árvore do Evangelho foi transplantada mesmo. Caminhando já para a conclusão, Ismael reúne uma pleiade de espíritos no Brasil. E fala assim, na época em que Bonaparte fazia um estrago, irmãos, expôs ele, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra.
nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. 1857, 1957, 100 anos. 1957, 2057. 200 anos. Porque esse é um erro grave. Você contar século, 1900, aí entrou 2000, já é século 21. Isso é um erro grave. É um erro grave. Os historiadores sabem que há séculos que são curtos e há séculos que prolongam, avançam no outro. Não é assim. Não é assim. Então, nós ainda estamos no século XX. Do ponto de vista espiritual. O século XXI é nova era, não chegou ainda. Segundo Emmanuel, no Pinga Fogo, está previsto para iniciar em 2057, que é quando termina os 200 anos que Jesus deu para isso. E aí ele começa a falar da encarnação de Kardec e tudo. E aí houve na locução de Ismael uma breve pausa. Depois, encaminhando-se para um dos dedicados e fiéis discípulos, falou-lhe assim: descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais. Então agora Ismael não estava preocupado com colonização, não estava preocupado com o aspecto político, porque o país já era uma república, já havia atingido a maioridade, já era senhor do seu destino. A atuação de Ismael agora era formar um núcleo espiritual de trabalho no Brasil. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas com a plena observância do código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos, à força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra. Então esse Espírito veio para trazer o alicerce dessa atividade aqui, que é a de Jesus no seio da pátria do seu Evangelho. Sua luta vai ser grande, né? Ok. Daí a algum tempo, nascia no Ceará Bezerra de Menezes. Por quê? Jesus chama Ismael e diz assim: Ismael, escolhe dentre as agremiações espíritas uma instituição que seja capaz de unificar todas as outras. E a partir desse momento, a tarefa de Ismael na pátria do cruzeiro passou a ser a união e unificação de todos os espíritas do Brasil e de todas as casas espíritas do Brasil. Jesus diz a ele: Ismael, disse-lhe o Senhor, concentraremos agora todos os nossos esforços, a fim de que se unifiquem os meus discípulos encarnados para a organização da obra impessoal e comum que iniciaste na Terra. A obra é impessoal, não é de nenhum encarnado. E ela é comum, ela é de todos nós. Na pátria dos meus ensinamentos, o Espiritismo será o cristianismo revivido na sua primitiva pureza, e face mister,
coordenar todos os elevados elementos da causa generosa da verdade e da luz para os triunfos do Evangelho. Procurarás entre todas as agremiações da doutrina aquela que possa reunir no seu seio todos os agrupamentos. A que possa reunir, não é que possa brigar, não. Colocarás aí a tua célula. Colocarás aí a tua célula. Célula. Por quê? Porque essa organização, junta com todas as outras, formaria um conjunto de células e essas células formariam um organismo. Células. A fim de que todas as mentalidades postas na direção dos trabalhos evangélicos estejam afinadas pelo diapasão da tua serenidade e do teu devotamento à minha seara. E como as atividades humanas constituem em todos os tempos um oceano de inquietudes, a caridade pura deverá ser a âncora da tua obra, ligada para sempre ao fundo dos corações. E finalizando, Humberto de Campos diz assim: é para essa grande obra de unificação que todos os emissários cooperam no plano espiritual, objetivando a vitória de Ismael nos corações. União. União de todos. E os discípulos encarnados bem poderiam atenuar o vigor das dissensões esterilizadoras. Você está dizendo assim, os encarnados bem que podiam parar de brigar e cooperar um pouquinho, para se unirem na tarefa impessoal e comum, apressando a marcha redentora. Nas suas fileiras respeitáveis, só a desunião é o grande inimigo. Porque, com referência ao catolicismo, os padres romanos, com exceção dos cristãos, se conservam onde sempre estiveram, isto é, no banquete dos poderes temporais, incensando os príncipes do mundo e tentando inutilizar a verdadeira obra cristã. Nas suas catedrais confortáveis e solitárias e nos seus conventos sombrios, novos inspirados da Umbria virão fundar os refúgios amenos da piedade cristã. O que Jesus está dizendo aqui? Umbria é a terra de Francisco de Assis. Ele está dizendo que missionários ligados a Francisco de Assis vão reencarnar no seio da Igreja Católica para fazer a sua renovação. Eu estou na página 229. Merece ser lida. Que ele diz que o grande organismo da igreja não vai ser desmantelado, ele vai ser retrabalhado com esses missionários que encarnarão. Nós gravamos um podcast com a irmã Ila. Em janeiro, nós vamos participar de um congresso espírita da Federação da Paraíba com o bispo da Paraíba. O bispo da Paraíba fará uma palestra na Federação Espírita da Paraíba. Coisas estão acontecendo. Porque a obra é de unificação dos cristãos. Nós temos que nos unir para a obra do Evangelho. Esse é o trabalho imenso. E qualquer encarnado, qualquer espírita que se dedica ao estudo e à exemplificação do Evangelho é um colaborador direto de Ismael na pátria do Evangelho. E não nos enganemos, Humberto de Campos é categórico. A direção da pátria do Evangelho está no mundo espiritual. Não está nas mãos de dirigentes espíritas, não está na mão de dirigentes do protestantismo, do catolicismo, está nas mãos de Jesus.
E é por essa razão, depois de assistir a Eurípides Barçanufo, Francisco Cândido Xavier e tantos missionários que cantaram o poema do Evangelho nesse país, eu me sinto muito pequeno, mas sei que de mãos dadas nós vamos fazer a revivescência do Evangelho. Porque se eu havia dito que nós estamos com saudade de Jesus, Jesus também está com saudade de nós. Boa noite para todos.